Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 4 de maio, nós vamos meditar de 2ª Crônicas, do capítulo 33 ao capítulo 36, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar hoje do reinado de Manassés. Você já deve estar lembrado daquilo que nós falamos no reinado de Manassés, lá quando nós lemos, o texto de 2 Samuel, que esse rei, ele foi terrível, Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara das suas possessões diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos que Ezequias, o seu pai, tinha derribado. Levantou altares a Balaíns, e fez poste ídolo e se prostrou diante do exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor. Não bastou espalhar postes ídolos em todo o território de Judá, em toda Jerusalém, ele ainda estabeleceu altares a outros deuses na casa do Senhor, E nós vamos ver que também edificou altares, aos exércitos dos céus, aos deuses, diversos deuses nos átrios da casa do Senhor. E uma das coisas mais terríveis, ao meu ver, depois todas essas abominações, está no versículo 6, ele queimou os seus filhos, ou seja, não foi um filho só, ele queimou os seus filhos como oferta no vale do filho de Imom. Adivinhava pelas nuvens, era agoeiro, praticava feitiçaria, travava com neocromantes, feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante aos olhos do Senhor, provocando a sua ira. Olha só, Manassés era filho, tá aqui, filho do rei Ezequias, ou seja, viu seu pai fazer aquilo que era bom aos olhos do Senhor, viu seu pai promover uma verdadeira revolução espiritual, religiosa nos seus dias, para estabelecer a vontade e os mandamentos do Senhor. Ele cresceu vendo isso. Quando seu pai morreu e ele assumiu o trono, ele fez todas essas abominações, Pôs imagem de esculturas, na casa do Senhor, na casa que foi santificada ao Senhor, na casa que Davi planejou, que Salomão edificou, E Salomão disse, nesta casa e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Deus disse isso a Davi e a Salomão, pois foi nesta casa que Manassés estabeleceu altares a outros deuses, E nós vamos ver que ele fez Judá errar e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram o pior que as nações que o Senhor tinha destruído, E aí nós vamos ver o cativeiro de Manassés, ainda neste capítulo. E quando eu leio, sempre que eu leio o texto, falando a respeito do reinado de Manassés, eu fico muito admirada por tudo aquilo que Manassés fez de abominação aos olhos do Senhor. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém ele não lhe deu ouvido. Pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes dos reis da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos
E amarraram em cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus e muito se humilhou perante o Deus dos seus pais. Fez oração e Deus se tornou favorável para com ele, e atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Quando eu olho para a história de Manassés, eu chego à conclusão: não há coração difícil que não possa ser alcançado pelo Senhor. Não há pecado que não possa chegar ao arrependimento para que Deus mude a sorte. A vida de Manassés é um exemplo claro de que Deus, ele recolhe, ele aconchega, ele recebe um coração contrito e quebrantado. 1 João 1,9 fala: se confessar o seu pecado, ele é fiel e justo para te perdoar e purificar de toda injustiça. Prova viva é a figura de Manassés. Então, muito ele tem a nos ensinar. Quão grande foi as abominações e o pecado de Manassés. Isto me faz lembrar do texto da palavra que diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, não é? Depois disso, edificou um muro fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale da entrada da Porta do Peixe, abrangendo Ofel, e levantou muito alto, também pôs chefe de milhares em todas as cidades fortificadas. Tirou da casa do Senhor os ídolos estranhos e o ídolo, como também os altares que edificara no monte da casa do Senhor em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graça, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, o Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. E aí nós temos a morte de Manassés. Quanto mais atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus e as palavras de vidente que lhe falara no nome do Senhor Deus de Israel, eis que estão escritos na história dos reis de Israel, né? E a sua oração e como Deus se tornou favorável para com ele, todo o seu pecado, as suas transgressões, os lugares onde edificou alto, antes de se humilhar, eis que tudo está na história, né? Dos videntes, dos profetas. Assim Manassés descansou com seu pai e foi sepultado na sua própria casa, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. E tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante ao Senhor, como fizera Manassés, seu pai, porque Amon fez sacrifício a todas as imagens de escultura que Manassés, o seu pai, tinha feito e o serviu. Mas não se humilhou perante ao Senhor, como Manassés, seu pai, se humilhara. Antes, Amon se tornou mais e mais culpável. Porém, o povo da terra feriu todos os que conspiravam contra o rei Amon e constituiu Josias, seu filho, um rei em seu lugar. E aí nós vamos começar o reinado de Josias. É outro reinado que eu amo, que eu admiro, que muito me ensina. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor e andou em todo o caminho de Davi, seu pai. Olha, suscitando aqui a herança espiritual que havia sobre Davi, não é? E não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço,
começou a buscar o Senhor, Deus de Davi, seu pai, e no 10º dia começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos, das esculturas de fundição, na presença dele derribar os altares de Balaim, que despedaçou altares de incenso, reduziu tudo a pó, né? E aí nós vamos ver que os ossos dos sacerdotes, né, que eram sacerdotes de Balaíns, ou seja, purificou, né? O texto fala Judá e Jerusalém, né? Essa história nós já vimos ela lá em 1 Reis, 2 Crônicas, 2 Reis, nós já passamos por aqui e vimos quão poderoso foi o reinado de Josias, né? E aí nós vamos ver que ele vai reparar o templo, né? E aí é quando ele, né, fala com o sacerdote Elquias, levanta todos os recursos necessários, e nessa reforma, nessa reparação do templo, é quando Ilquias, o sacerdote, vai achar o livro da lei do Senhor, né, que tinha sido dado a Moisés. E aí ele não só lê, mas ele faz chegar isso até o rei Josias. Ele entrega o livro a Safã, né, que era ali o secretário do rei, e ele vai levar isso para Josias. E aí Josias, quando lê aquelas palavras, ele rasga suas vestes, porque ele percebe quão distante eles estavam do propósito de Deus e da vontade de Deus, né? E aí nós vamos ver que ele pede para consultar nada mais, nada menos do que a sacerdotisa Uza, profetisa, né, que morava na cidade baixa. Profetisa Ulda era a mulher de Salum, e Salum era o guarda-roupa, né, ele cuidava, ele era mordomo ali das roupas sacerdotais ali, ele habitava na cidade baixa de Jerusalém. E profetisa Ulda manda dizer ao rei Josias tudo o que ele deveria fazer, e de que não viria, né, toda a ira de Deus sobre os seus dias, mas que estava destinada, e Deus não mudaria a sorte de Judá, né? E aí nós vamos ver, porém, ao rei Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto teu coração se enterneceu e se humilhou perante a Deus, quando ouviste as ameaças contra este lugar e contra os seus moradores, e te humilhaste perante mim, e rasgaste a tua veste e choraste perante mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que te reunirei aos teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus moradores, né? E aí nós vamos ver que Josias vai renovar a aliança com o Senhor e levar todo o seu reinado, né? O rei, ele se pôs no lugar e fez aliança com o Senhor, está no versículo 31, para o seguir e guardar os seus mandamentos, seus estatutos, de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro, né? Está lá no versículo 31. E ele diz assim: Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se achavam em Israel, e os obrigou a servirem ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir ao Deus dos seus pais, né? Ele vai também celebrar a Páscoa, tá no versículo no capítulo 35, Josias celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém, mataram um cordeiro da Páscoa no 10º dia do primeiro mês, né, na data certa, estabeleceu o sacerdote nos seus cargos e os animou a servirem na casa do Senhor. Olha que coisa extraordinária, né? O rei animando o sacerdote a servirem ao Senhor, né?
Então, aquilo que eu já tinha mencionado anteriormente, quando o coração de um rei, ele se voltava ao Senhor, todo o povo era favorecido, né? Quão importante é isso e como devemos orar pelos nossos governantes para que o coração deles se voltem ao Senhor, né? Para que a nossa nação seja favorecida pelo Senhor. E aí nós vamos ver a morte de Josias. Depois de tudo isso, havendo Josias já restaurado o templo, né? Subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra os Carquemis, junto ao Eufrates. Josias saiu ao encontro dele. Então Neco lhe mandou mensageiro dizendo: que tenho eu contigo, rei de Judá? Não vou contra ti hoje, mas contra a casa que me fez guerra. E disse Deus que me apressasse. Cuida de não te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. Porém, Josias não tornou-se atrás, antes disfarçou-se para pelejar contra ele, e não dando ouvidos à palavra de Neco, que lhe falara da parte de Deus, saiu a pelejar no vale de Megido. Os flecheiros o atingiram contra Josias, então o rei disse ao seu servo: tira-me daqui, porque estou gravemente ferido, né? E aí nós vamos ver que os atos de Josias e as suas beneficências estão escritos nos livros dos reis, né? E os seus atos, né, os primeiros, os últimos, estão escritos no livro da história dos reis. E aí, no capítulo 36, nós vamos ver que o reinado, né, e oposição de Joacás. O povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e o fez rei no lugar do seu pai em Jerusalém. Ele tinha 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. Porque o rei do Egito depôs em Jerusalém e impôs à terra a pena de 100 talentos de prata em um do ouro. O rei do Egito constituiu Eliaquim, irmão de Joacás, rei de Judá e Jerusalém, e mudou o seu nome para Jeoaquim, mas ao seu irmão Joacás tomou Neco e o levou para o Egito, né? Isso está lá descrito em Jeremias, capítulo 22 de Jeremias, né? Então, aqui nos livros de crônicas, a gente tem a oportunidade de viajar um pouquinho, né, na história dos reinados. O reinado de Zedequias, ele tinha a idade de 21 anos quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte de Deus para você, né? Então a gente está vendo aqui o período onde foi eminente o profeta Isaías, o profeta Jeremias, né? E outros demais profetas. Quando nós chegarmos aos profetas maiores e profetas menores, vamos relembrar, não com foco nos reis, mas com foco na profecia e no alerta de Deus a essas nações, né? E nós vamos finalizar aqui o capítulo 36 falando do cativeiro, né? Primeiro foi Samaria, mas agora o cativeiro chegou também a Judá. Por isso fez o Senhor subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada, a casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos avançados de idade. A todos Deus nas suas mãos. Todos os utensílios da casa do Senhor, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei e dos príncipes, tudo foi levado para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus, derribaram o muro de Jerusalém. Todos os seus palácios foram queimados e destruídos também todos os objetos preciosos. Os que escaparam da espada
esse foi levado à Babilônia, onde se tornaram seus servos e seus filhos até o tempo do reinado da Pérsia. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.